Entre casos e casinos, a política portuguesa entrou em modo roleta russa e qualquer aposta no desfecho do caso que envolve a empresa familiar de Montenegro será certamente arriscada. Lá fora, Zelensky arriscou uma ida à sala oval da Casa Branca e o resultado foi absolutamente inesperado, mesmo sabendo que do outro lado estavam Trump e J.D. Vance. Bem-vindo ao episódio 167 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui. Muito bom dia. Estamos a gravar uma segunda-feira na ressaca da febre de sábado à noite com que a política portuguesa nos brindou neste fim de semana, a comunicação de Montenegro, a reação dos partidos, moções para todos os gostos. Como é que acompanhaste este fim de semana absolutamente alucinante da política portuguesa? Olha, bom dia, estamos a gravar segunda-feira, bom dia a todos, boa semana, espero que não se mascarem demais, usem sempre as vossas caras e não as É, máscaras. muito importante, Pois, muito importante. sobre a tua pergunta, como é que eu vivi? Olha, te estragaram o sábado inteiro, pá, estas coisas é o que eu tenho a dizer, porque estive a trabalhar, estive em antena o dia inteiro, tive o meu programa Fontes Bem Uhum. Informadas, porque é o bloco de notas dentro de Fontes Bem Informadas, tive uma audiência brutal. E depois, a partir da tarde, estive atento o dia todo a isto, portanto, não pude estar a descansar como gosto. Aliás, em termos de, por exemplo, de séries, pá, estou curto, pá, por exemplo, para as sugestões daqui de As casa. sugestões Portanto, culturais foram altamente prejudicadas pois, pelos acontecimentos altamente políticos. prejudicadas. Exato, exato. Portanto, eu queria dizer que se calhar estou a pensar avançar com um processo contra todos os partidos por me terem estragado o meu lazer. Pá, estou a brincar. Mas, o que é que eu acho disto? Epá, nós estamos, vamos ser sérios, o momento de crise que se vive deriva apenas de, a meu ver, de totalmente do Luís Montenegro, que é simples de explicar. Portanto, a partir do momento em que há uma notícia do Correio da Manhã, em que ao princípio até era para ligar mais ao nível tipo da parte imobiliária, Uhum. para colar à lei dos solos, mas a verdade é esta, Zé. Quem nos está a ouvir percebe que é quem é a pessoa que tem conhecimento da atividade da empresa Spinum Viva? É o Luís Montenegro, não são os jornalistas, não é o grande público. Portanto, ele, como político experimentado que é, a meu ver, devia ter tido cautelas, isto é, devia ter estudado e ver onde é que isto me pode tocar, se isto pode prejudicar a mim próprio, à minha família e à reputação do governo. Portanto, eu acho que demorou muito tempo. Aliás, primeiro foi aquela semana, depois a seguir debate da moção de censura. Já no debate da moção de censura, em que ele fez uma defesa que eu acho que defendeu bem e acho que saiu bem e ensaiou aquela coisa da revolta do homem sério, já devia ter visto e posto logo quem eram os colaboradores, esses dois colaboradores, como tu viste, tudo próximo do Hugo Soares, Uhum. portanto, até parece que quase que foram metidos ali à pressão e que se tentou arranjar tempo, não sei se sim ou se não, não ponho em O que causa a Soares atuação. que está desaparecido em combate, não é, Rui? Não, também, Nunca também mais foi o se ouviu. aniversário dele. Não, Ah, também foi o muito bem. aniversário dele, diga-se de Não passagem, sabia, não neste fim de sabia. semana. Vi agora Não nas fazia redes ideia. sociais, por acaso vi nas redes sociais. Não deve Mas, ter sido uma festa muito animada. Mas não sei, e portanto, mas ele teve a acompanhar as notícias que vi. O Hugo Soares esteve na reunião com o núcleo duro do governo, certo, portanto, certo. esteve lá. Mas a questão é essa, e portanto, ali um bocado à pressão. Depois, eu vou dizer uma coisa, eu tinha aqui vários tópicos, como tu sabes, sobre este assunto. Uhum. Houve ali um erro para mim importante. O governo não se pode escudar em teorias da cabala. Depois falar da RTP, porque a RTP estava a contra-atacar por causa de ter aquela proposta de poder alterar a lei da Da publicidade na publicidade. RTP. Quer dizer, isto não acho que não é justificação. Acho que para não haver conversas numa gestão de crise tem que se ser claro. E para ser claro tem que se dizer tudo. O que parece aqui é que não foi dito tudo logo. É aquilo que eu estou a dizer. Se as coisas fossem logo postas em cima da mesa, olha, isto não é uma empresa de imobiliário, é uma empresa de consultoria. Tenho dois funcionários, o fator X, os meus clientes são isto. Se tivesse dito isto há uma semana, não tínhamos o espetáculo de sábado. A verdade é esta. Isto não é mais nada. Depois, o que é que nós vimos ali? O primeiro-ministro diz, ele foi muito claro, aliás, convido-vos a ver a minha leitura da declaração de Luís Montenegro a seguir, portanto, a ela ser preferida. E depois, o meu comentário a seguir também às afirmações de,
Paulo Rei, que fez as suas declarações. Porque eu logo a seguir ao comentário à declaração de Luís Montenegro, eu vi o óbvio. Eu vi o óbvio, ponto final. Quem não viu na CNN, olha, chego para trás e verifica, que eu habitualmente, como vocês sabem, eu acerto. E aquilo que interessa a Luís Montenegro, aliás, como foi dito por António Leitão Amar, numa estação de televisão, que eu não tenho aqui agora o repórter qual é, disse assim, portanto, o António Leitão Amar disse porque eles fizeram depois uma bateria comunicacional, mandaram um ministro para todas as televisões, às 10 da noite. Portanto, abrias a televisão às 10 da noite no sábado, estava um ministro em todos os canais. E a um desses canais disse, não queremos eleições, haverá eleições se a oposição quiser, se houver crise política é porque a oposição decidiu. Portanto, não interessava a Luís Montenegro apresentar uma moção de confiança, porque apresentar uma moção de confiança era ele que estava a provocar uma crise política. O que é que ele estava à espera? Ele monta a armadilha de maneira a que alguém, ele fala nisso, poderemos ter uma coisa de confiança, precisamos de confiança, mas se não gostam, ataquem-nos. E depois, desculpem o termo, houve um idiota útil, foi o PCP. O PCP. Porque, como tu viste até pelas declarações do Pedro Nuno Santos, mais tarde, da Alexandra Leitão na CNN, ficaram todos, foi o PCP que salvou a pele do governo. Porque agora, é assim, Salvar a si próprio também, não é? sim, porque se houver uma crise e se o governo cair a propósito desta moção de censura, é a oposição que o deitou abaixo. E o governo pode-se vitimizar, isto não tem nada a saber, mas é político, eu ando nisto há 30 anos, não caí do céu aos trambolhões para falar de política como alguns, e portanto estou ando nisto há muito tempo. E nesse momento de comentário foi muito claro e disse, o Anselmo Crespo estava a dizer, a secundar e a concordar com aquilo que eu estava a dizer, e até adiantou que, naturalmente, faça isto, como o Chega já tinha apresentado uma moção de censura na semana passada, a Iniciativa Liberal não ia apresentar moção de censura, portanto seria alguém da esquerda. E eu tomei a palavra e disse ao Anselmo, se parece-me, até por um tema que nós vamos abordar a seguir mais à frente, que quem está fora da lógica do PS, porque o PS não lhe interessa que o governo caia, o PS quer ir a eleições legislativas só depois de ganhar as autárquicas e fazer os Estados Gerais. Quem vai cair nisto é o PCP, que vai fazer a moção de censura. E depois o que é que aconteceu? 20 minutos depois, tal, o PCP apresenta a moção de censura. De facto, a minha bola de cristal. Bola de cristal cá em casa, estou a perceber, é difícil. Acho que há muitas bolas de cristal à venda aí nos chineses. Se calhar há uns que compram bolas de cristal nos chineses, eu tenho a minha bola de cristal. É pura, é da minha intuição e da minha experiência, que ando aqui há 30 anos. E, portanto, acertei outra vez. Portanto, o PCP foi o partido que, de facto, salvou a pele neste momento. A Luís Montenegro, se houver alguma crise, o governo pode vitimizar-se. O que é que eu acho? Acho que, efetivamente, as coisas ainda não acabaram. Portanto, não basta passar a empresa para os filhos, porque, como tu sabes, ó Zé, tu andas nisto da economia, Jornal Económico. Aliás, o Jornal Económico fez uma peça até sobre logo o assunto, até ontem à noite. Quer dizer, os rapazes, com todo o respeito pelas pessoas, são miúdos de 20 e poucos anos, então são eles que vão garantir serviços de qualidade depois à Ferpinta, ao Sol Verde, serão só aqueles dois juristas. E eles continuam a acreditar sem o pai lá como sócio principal da empresa, as empresas continuam a acreditar nos serviços. Estão a ver o que eu quero dizer. Mais outras coisas, depois a parte da casa não foi explicada. Esta casa, toda a gente sabe a Travessa do Pessoal. A Travessa do Pessoal é uma zona de luxo hoje em dia. Aquele prédio é moderno, não é um prédio antigo que precisa de obras. Aquele é um prédio moderno. De facto, eu tenho que dar os parabéns. Nisso aí não tenho, só posso dar os parabéns pelos excelentes negócios que faz o Luís Montenegro. Porque aquelas casas, sinceramente, são capazes de valer no mercado mais. E depois teve sorte de um cidadão chinês vender duas casas. É um cidadão chinês que vende. Teve sorte nisso. Eu, por acaso, gostava de ter chineses a vender-me casas a 300 mil euros. E por isso, acho que isto é. Vai haver mais coisas, e não estou a levantar pontas porque não sei. Agora é um assunto de casas e casinhas, e portanto, a pessoa que foi hábil, a meu ver, o Rui Rocha teve bastante bem nas críticas que fez, mas foi o André Ventura. Como o André Ventura é um líder populista, conhece o sentido popular. Portanto, quando ele tenta colar estas coisas de dinheiros, que é aquilo que eu expliquei na televisão depois às 11 da noite, tive um painel às 11 e tal da noite, que o Nuno Santos até me pergunta, tu conheces mais ou menos a cabeça quase, tu tens uma capacidade de ver os trendes das pessoas, não é os trendes das redes sociais, eu isso não percebo nada, marimbando. E eu estava a dizer que as pessoas portuguesas não gostam, é da história, e é da nossa história,
e é da nossa maneira de ser, coisas com dinheiros mal explicadas e com fortunas. A gente tem que ter a noção do seguinte: 3 milhões de portugueses ganham 1.000 euros por mês. Então, quando ouvem falar em 700 mil euros, casas de espinho, 300 mil, ou é tudo muito bem explicado, ou as pessoas não gostam. O que é que faz o André Ventura habilmente? Cola Luís Montenegro e fala de José Sócrates. Estás a Exatamente. ver? E, portanto, para quê? Por isso é que eu estou a Faz essa dizer, relação, não é? por culpa de quem? Estás a ver quem é a culpa? O Luís Montenegro, logo na altura, devia ver o que é que estava em jogo e devia ter, de imediato, explicar tudo, tal como fez quando houve o problema da sua casa de espinho, onde fez conferência de imprensa, onde entregou dossiês aos... Falou até de quem eram os empreiteiros que trataram dos vidros e dos azulejos e não sei o que mais. Estás a perceber? Dizia uma colega minha, que eu escutei muito, a Maria Davi, aquilo não foi tudo explicado. Mas eu disse, mas o que me estás a dizer está a ajudar. Porque o assunto foi morto. Se houvesse mais coisas, os bons jornalistas continuariam a picar. Mas aquilo foi um tema que foi morto, que foi bem explicado e acabou bem. Porquê? Porque foi explicado na hora. Este não, porque se arrasta há 2 semanas. É só isto, é o timing. E se É calhar porque calcular. havia explicações para dar, não é, Rui? Epá, talvez, Havia. sim, havia dossiês para Há coisas mostrar. que se calhar não se podem explicar. Pois, isso aí há coisas que eu não sei, porque não estou dentro das coisas, não sei da empresa, não posso estar a falar. Agora sei que demorou muito tempo. Portanto, era isto. Rui, e a relação com o Marcelo? Marcelo ganha aqui um novo elan, ganha aqui uma Não, nova vida, ou achas que vai não, continuar tranquilo como tem não, estado nestes últimos tempos? não. Eu acho que o Miguel teve neste caso como uma baratona. Mas não fazia a mínima ideia o que é que o Luís Montenegro ia dizer. Sim, E, portanto, não sabe, aliás, como tu tens visto, nos últimos tempos o Marcelo já tem estado contra o governo, isto é, teve contra a coisa das freguesias, teve contra a lei dos solos, e, portanto, o Luís Montenegro segue na sua pista, e ele nunca teve uma relação de proximidade com o Marcelo, quando o Marcelo está em Belém, porque não confia. E, portanto, aqui não houve, não acho que tenha, um presidente, quando está em fim de ciclo, está no seu último ano de mandato, tem pouco poder. Portanto, quer ser o melhor possível. O que o Marcelo quer é que não haja outra vez dissolução do Parlamento. Ele já é o dissolvente, como eu coloquei essa exato. hipótese. Já é o dissolvente. Agora, ainda mais uma, quer dizer. Epá. Portanto, eu acho que o Marcelo não sai nada reforçado. A única coisa que ele diz, mais um estilhaçozinho no governo. É quando ele interveio durante a semana e disse: escrutínio é preço a pagar. Portanto, já estava a dizer que o Luís Montenegro se tinha que submeter a escrutínio da sua vida, das suas empresas, etc. Mais um estilhaçozinho de Marcelo. Aqui se prova que Marcelo não tem relação com o Luís Montenegro. E por isso lhe chamou imprevisível, porque o Luís Montenegro nunca lhe disse nada acerca do seu processo de decisão, ao contrário de António Costa, que se sentavam, conversavam. Então o que é que acha? Acha que eu devo... Olha, estou aqui na cabeça, da minha cabeça, tenho aqui a ideia de levar esta pessoa. E o Marcelo, oh pá, eu acho que isso é boa ideia, ou isto não. Então estavam ali hora e meia a falar nisto. Isto era o relacionamento de Costa com o Marcelo durante a maior parte do tempo dos governos PS, depois na parte final não. A parte, sobretudo, a partir da TAP. Portanto, a partir da TAP é quando é rachada a relação Belém-São Bento, entre Marcelo e Costa. Agora não há relação. Esta cooperação institucional e cooperação estratégica, conversa de chacha para enganar para Paulo. O que é verdade é que não tem relação. Falam, naturalmente, respeitam-se, têm que dizer as coisas como são, mas não têm uma relação. A verdade é esta. Certo, vamos falar da frente esquerda. Isso foi uma das coisas que me inspirou depois para eu arriscar, que eu gosto de arriscar, aquela coisa de que o PCP ia apresentar a moção de censura, como veio a verificar-se, e acertei na mousse, por causa desta notícia desta semana, de quinta-feira, em que houve um manifesto pela frente esquerda em Lisboa, e aí, porque eu tinha informações que ainda havia, o PCP já tinha dito no passado que não faria coligação em Lisboa com os outros partidos de esquerda. No entanto, eu tive conhecimento que houve ainda intervenção de várias almas para que o PCP pudesse dar o dito por não dito e entrar numa coligação ampla de esquerda com Alexandre Leitão como cabeça de lista a Lisboa. E este manifesto pela frente esquerda em Lisboa trouxe de facto o PC a dizer não definitivo, o que significava que os outros, LIVRE, Bloco de Esquerda, portanto estariam mais próximos do PS, e o PCP é que está na sua pista própria, portanto eu julgo que esta frente esquerda, eu sempre disse isso, a Alexandre Leitão tem capacidade para fazer a frente esquerda facilmente. Depois, o que é que pode assustar o centro moderado? Portanto, esse é o lado de uma frente esquerda, é sempre o lado mau de uma frente esquerda. Portanto, agora 3 tópicos. Então, olha, Certo. vou dizer aqui de seguida para passarmos aqui. Então, Uhum. olha, primeiro, como eu costumo dizer, e como dizia Galileu Galilei, o mundo move-se. E, portanto, Rita Giudice conseguiu, desde 1999,
ainda havia escudos, portanto estão a ver, Uhum. havia problemas com a questão dos oficiais de justiça, que são 7.700, finalmente conseguiu chegar a um acordo, o que facilita muito, que era uma das grandes críticas, era a questão da justiça e a demora nos tribunais, e muitas das demoras era porque os advogados iam para as sessões, chegavam lá às 3 da tarde para começar uma sessão, e de repente havia uma greve de um funcionário de justiça, de um oficial de justiça, e portanto iam-se embora e estava tudo adiado. E, portanto, graças a Deus, isto foi importante e acho que é para dar os parabéns à Rita Judice por isto, porque isto é, de facto, importante para o andamento da justiça. Depois, duas notas muito interessantes. Uma é que eu gosto dos bons servidores públicos. E às vezes há servidores públicos que são caros. Ora bem, já elogiei o Luís Neves, ainda na semana passada teve outra vez uma excelente intervenção sobre as fake news, etc., no Parlamento, mas eu chamo a atenção, porque foi menos falado, o Paulo Macedo, que é um grande servidor que neste momento ganha muito dinheiro porque é presidente da Caixa Geral de Depósitos, mas, meus amigos, lucros da Caixa 1,7 mil milhões de euros e entrega ao Estado, para os cofres do Estado, cerca de 850 milhões de euros. Uhum. Se isto não é boa gestão, se este senhor não merece uma estátua, desde depois do trabalho que fez até na autoridade tributária, acho que as pessoas têm, aliás, eu já tinha dito que Paulo Macedo é uma pessoa que tem capacidade para outros voos. Já disse isso, o assessor de imprensa, que é um grande amigo meu, o assessor de imprensa do Paulo Macedo diz, pá, não digas muito e tal, mas é verdade, é a minha opinião, porque eu acho que ele tem capacidade para outros voos, apesar de ele ser uma pessoa discreta Uhum. em termos de Exatamente. ambições, não é nada falado, não é nada como o Mário Centeno, que, como tu sabes, tinha toda a ambição do mundo, mas depois teve medo, mas neste caso, portanto, Paulo Macedo, 850. Depois, só uma nota do mundo. Falaste de Marcelo. Presidente, Emmanuel Macron veio a Portugal agora durante esta semana. Para mim foi hilariante. Não sei se é moda nova. Em Portugal parece que é. Portanto, Macron andou de mão dada com Marcelo Rebelo de Sousa, Macron andou de mão dada com Luís Montenegro. A única pergunta que eu deixo, antes de passar ao internacional à séria, que isto é um tema também relacionado com o internacional, era se quem nos está a ouvir, se tinha capacidade de imaginar o Emmanuel Macron de mão dada com o Cavaco Silva, de mão dada com o Passos Coelho. Deixo só isto à vossa coisa, riam-se ou não, acham, reflitam, mas de facto isto andarem de mãos dadas, quer dizer, não sei qual é o valor sentimental do assunto, com Marcelo como Uhum. Luís Montenegro, podem mostrar a amizade sem andar de mãos dadas, mas cada um faz aquilo que quer. Agora há outros protagonistas que com certeza não andariam de mãos dadas. E quem não anda de mãos dadas, de certeza, Zelensky e Donald Trump, depois Uhum. de uma das mais inacreditáveis imagens que nós tivemos a oportunidade de presenciar em direto da Sala Oval. Como é que viste todo aquele episódio, Rui? Epá, foi Absolutamente surpreendente ou é algo, é uma escalada que tu já, de certa forma, previas? Não, epá, eu acho que aquilo foi um reality show ali à vista de todos. Eu até mandei num grupo que nós temos lá na CNN que isto parecia uma aula do aprendiz, tipo, com duas pessoas a sovarem o tipo que O quer se estagiário. submeter ao concurso. Exato. Estás a ver? E depois a dizer you're fired. Como dizia a coisa, you're fired. Depois no final, portanto, vai-te embora porque não queres e não e coisa. Agora, foi uma coisa um bocado triste, sinceramente. Aquilo é a sala oval. E portanto, tanto J.D. Vance como Trump, acho que de facto aquilo é um espetáculo deplorável. Mas também te quero dizer uma coisa, porque depois batem todos palminhas aos Zelensky. Então o que é que tu devias ter feito? Eu estava quando isto estava a acontecer, eu estava para entrar para o meu programa das 7 da tarde, do Sem Agenda, de sexta-feira, e estava lá o general Isidro Moraes Pereira e tal, eu estava-lhe a dizer, estava mais outra pessoa, já não me quer. Só, desculpa, há aqui um erro também. Isto está a ser um horror. O Trump e, sobretudo, o J.D. Vance portaram-se mal. Mas se eu estivesse no lugar do Zelensky, dizia, meus amigos, olha, eu vou-me levantar agora, vamos ali negociar lá fora. Quando tiver tudo tratado, voltamos aqui para as câmaras. E depois esqueceram-se de dizer isso. Correu mal ao Trump e ao J.D. Vance, na minha opinião. Não deviam ter feito aquele espetáculo em direto na sala oval. Ponto. Agora, ele é o líder de um país soberano. Não tinha que estar ali a ser sovado. Foi humilhado porque deixou. Levantava-se, vinha para fora, saía da sala de imediato, ou dizia, mesmo duro, isso é que é um líder. Olha, o Donald Trump e o J.D. Vance. Nós vamos continuar, estamos interessados em ter uma boa relação com os Estados Unidos, não estou a gostar da conversa, vamos negociar lá fora se quiserem, depois de chegarmos a acordo voltamos. Senão vou-me embora. Faltou. As claques das palminhas terem a noção de liderança, meus amigos. Liderança é liderança. Mas as claques das palminhas gostam é de filmezinhos. Portanto, claques das palminhas não é aqui o meu assunto. Portanto, acho que as coisas depois vão acabar por correr
razoavelmente. Primeiro porque a Europa não tem capacidade para suster em termos militares a Ucrânia, e a Uhum. Ucrânia precisa dos Estados Unidos, e portanto vai ter que engolir em seco. E portanto, não sei como, mas vai ter que acontecer porque toda a gente quer a paz. A verdade é esta. Depois, sobre a América, há outro assunto que me chama muito a atenção, que é de facto Envolver Elon aquele Musk. Elon Musk, por causa daquela questão de ele estar a ameaçar de despedimento, por mail, uma série de funcionários públicos, e portanto, de imediato, tem uma enorme contestação, a famosa, como tu te lembras, naquela cimeira dos trampistas, foi dada uma motosserra também ao Elon Musk pelo Javier Milei, e portanto a tal motosserra agora a funcionar nos Estados Unidos está ali a travar. Está a haver muita contestação, está a Está a haver gripar. está a gripar, podes dizer isso mesmo. Depois, uma coisa curiosa para passar também para o Milei, é que, tal como nos Estados Unidos, é uma coisa que eu acho, isso aí, desculpa, aliás, aqui é a mesma coisa. Luís Montenegro devia ter, face à situação do momento, devia ter apresentado alguns esclarecimentos aos próprios jornalistas e ter pelo menos permitido 3, 4 perguntas sobre alguns assuntos. Sim. Ora bem, o que está acontecendo, que toda a gente sabe, é que Trump ataca a liberdade de imprensa com uma nuance. O que ele está a dizer é que ele convida jornalistas, quer ser ele a escolher os jornalistas, o que isso acho mal, devem ser os meios a escolher os jornalistas que vão. Eu posso dizer assim, olha, eu quero que o Jornal Económico vá ao Zé Carlos Lourinho. Mas o Jornal Económico, no seu critério, o André Macedo, o seu diretor, dizia, olha, eu acho que deve ir a Maria Teixeira Alves. Portanto, quem escolhe é o meio, não é o presidente que faz convites. Aliás, vou dar um exemplo claro. Antigamente, quando eu fui jornalista, quando havia aquelas visitas de Estado, o convite era feito para o jornal semanário, onde eu trabalhei. E depois o jornal semanário é que escolhia o jornalista que ia na viagem com o primeiro-ministro, com o ministro que convidasse. Depois outra nota que isso também, a Claque das Palminhas esqueceu-se de referir, que é, há isto que eu critico. Acho que são os meios que devem escolher os jornalistas. Mas depois é que ele abre, uma coisa que não acontecia, é que ele abre as conferências de imprensa na Casa Branca a influencers, a criadores de conteúdos, a youtubers e não sei o que mais. Portanto, podem ser todos amigos dele, mas é ligar aos new media, também acho Uhum. interessante. Claro que depois podem ser escolhidos por ele, que isso é criticável. Portanto, deve haver um livre passo para quem quiser ser até anti-Trump para poder entrar. Isso não sei se vai acontecer ou não, estamos aqui a falar. Mas acho que é isso. E por isso, passando para o Milley, o que é curioso é que o Milley está a fazer a mesma coisa que o Trump. É que o Milley está a convidar os meios, só aqueles que ele quer, só os jornalistas que ele quer. Portanto, a copiar totalmente, isto, acho que ainda não foi notícia cá, isto é notícia de um jornal internacional, e portanto põe travões aos jornalistas na sua relação com a imprensa. Por outro lado, o Milley, curiosamente, esta semana tem perdido a popularidade. Há um hashtag muito forte na Argentina que se chama Vigarista, por causa de um problema com criptomoedas, em que criou uma enorme derrocada na popularidade do Milei. Portanto, o Milei continua a ser aqui a servir para muitos pontos do mundo como inspiração, até para Portugal, como tu viste na Iniciativa Liberal na Exatamente. Convenção nos últimos tempos, mas internamente eu acho que em termos de recuperação económica os números do Milei são fortíssimos. Há mais pobres, sim, mas o que era a economia argentina está a voltar graças ao choque do Milei. Isto é real, não é aqui a minha invenção. Estou a falar, como vocês sabem, sempre com moderação e com imparcialidade, mais até do que alguns jornalistas que não são imparciais, e eu não sou jornalista. E, portanto, eu acho que o Milei agora está numa fase em que está com bons resultados, é um ícone para uma certa direita mundial, mas depois começa a haver depois aqui algumas derrocadas reputacionais que têm a ver com estes problemas de imprensa, essa ligação à criptomoeda Libra, etc, etc. Portanto, é algo que temos a ver. Mas, enfim, Rui, vamos às tuas sugestões culturais. sugestões, não é? Sim, Olha, sim. muito bem. Primeiro, só uma pequena nota. Simpática, aquela senhora é muito simpática, não a conheço pessoalmente, mas pelos programas que fez, tanto naquele canal do Casa e Cozinha, como quando ela era júri do Masterchef, ela é muito simpática e, portanto, uma mulher ao fim de 30 anos ganhou a estrela Michelin, chefe Marlene Vieira, e, portanto, que é portuguesa e que é um bom sinal até para as mulheres, para outras mulheres, até que, como tu sabes, há muitos cozinheiros, há as mulheres cada vez mais grandes chefes femininas, mas mais mulheres a entrarem neste mundo, que é um mundo muito violento, esta questão das cozinhas, isto é muito violento e da gastronomia. Depois, sugiro-vos, se forem ver as minhas redes sociais, eu ontem de manhã fiz um post, está no Facebook, está no Instagram, podem ver. Quem quiser seguir no Instagram, porque o Facebook tem estado um desastre. Já as pessoas vão dizer, mas você não está no Instagram, está, só está em Calafate Rui, está o nome ao contrário, portanto quem me quiser seguir pode ir lá.
E eu fiz um post a dizer que Hollywood habitualmente às vezes não premia os melhores. E às vezes assim há uns interesses até daquelas conversas do LGBT, as conversas do wokeismo que entram nas coisas. Ora bem, o que eu acho é que este ano, tal como no ano passado, Hollywood fez justiça. Tal como no ano passado escolheu A Zona de Interesse, que é um filme absolutamente genial, de Jonathan Glazer. Se tu fores às escolhas dos filmes do ano, Zé, se forem à peça do Jornal Económico, vocês vão ver que eu escolhi como melhor filme do ano de 2024, que eram filmes saídos em salas em 2024. O número 1 é o Zona de Interesse, do Jonathan Glazer, e o 2 é o Anora, do Sean Baker, porque o Anora saiu em 2024. Ora bem, ontem eu fiz um post a dizer eu não sei o que vai acontecer, portanto não era nenhuma previsão nem nenhum desejo, eu só escrevi um post no Facebook e no Instagram a dizer o óbvio, é que desculpem lá dizer aquelas que, mais outra vez a turma das palminhas que não percebe rigorosamente nada de nada, e das claquezinhas de nada, é que o filme O Anora do Sean Baker é um grande filme. E é provavelmente o melhor filme do ano. Até porque, depois, um pequeno truque para vocês. Quem escolhe os Oscars e os vota é a Academia de Hollywood. Por exemplo, O Brutalista é um bom filme. Mas é um bom filme, não é um filme genial. Tem um problema que nunca poderia ser, a não ser a parte de que deram o prémio ao Adriano Brody como melhor ator, porque há coisas, eles ganham, foi nomeado para vários temas técnicos, mas em termos de melhor filme, há uns puristas de Hollywood que não gostam de ver cinema com intervenção de inteligência artificial. E, portanto, isso pode dar prémios técnicos, porque é inovação e Hollywood sempre esteve aberta à inovação tecnológica, mas em termos do que é a essência do filme, depois os puristas não gostam de intervenções ainda da inteligência artificial, e o filme do Brutalista tem muita intervenção da inteligência artificial. Portanto, prémios técnicos merece-os todos, por tudo o que é inovação. Hollywood gosta, os técnicos gostam, é a adaptação à modernidade e à evolução de Hollywood, é isto tudo. Agora, meus amigos, o problema é que há muita gente que foi ver a correr o filme do Walter Salles, com a Fernanda Torres, e deixem-me dizer-vos também uma pequena nota. O filme é belíssimo, é um filme bonito, a Fernanda Torres faz um desempenho fantástico, mas se não viram, o melhor filme do Walter Salles chama-se Central do Brasil. É com a mãe da Fernanda Torres, com a Fernanda Montenegro, que faz um filme, faz um papel ainda mais genial. E que é o verdadeiro grande filme de Walter Salles, que foi nomeado para melhor filme. E a Fernanda Montenegro foi nomeada para melhor atriz, e que é o grande filme, muito melhor, a meu ver, do que este, fez tantas claquedinhas irem bater palmas. E, portanto, convido-vos a ver o Anora, do Sean Baker, que é um filme fora da caixa, como irão ver. E ela é uma atriz sensacional, que ganhou o Oscar com este filme, apesar de eu achar, sinceramente, acho o filme estranhíssimo, bizarro, mas eu acho sinceramente que quem merecia ganhar o Oscar de melhor atriz feminina este ano é a Demi Moore, porque faz um papel fabuloso, apesar do filme ser uma coisa. Têm que ver. Vejam, se não viram, esforcem-se e depois então falem de cinema com conhecimento. Depois, sugestões. Há uma pequena nota do lado bom, o lado mau. Morreu o Gene Hackman, que era um ator fabuloso, e portanto recomendo-vos sempre 3 filmes do Gene Hackman. Ele fez muitos, até pequenos papéis. Toda a gente falava do Lex Luthor, do Superman, tudo bem, ok. O grande papel dele para mim é O Vigilante, do Francis Ford Coppola. É um filme fabuloso. E depois há O Espantalho, do Jerry Schatzberg, e é o French Connection, que chegou a ganhar Oscar com o French Connection, do William Friedkin, que eu isso recomendo a todos. Depois, 2 pequenas notas, só um documentário que é absolutamente engraçado, como eu disse, é um documentário giro, cheio de mulheres giras, mas onde aparecem uma série de pessoas de Itália conhecidas, que é o Não Deixem Morrer a Miss Itália, que está na Netflix, que é a história da Miss Itália desde a sua ascensão até ao dia em que o criador do Miss Itália morre. Parece lá a Sofia Loren, Mónica Vitti. A Mónica Vitti não foi candidata, parece Marcelo Mastroianni, Alberto Sordi, Adriano Celentano, todas as mulheres que vocês veem, algumas que são a primeira mulher Miss Negra, era a estrela de uma das temporadas do Polvo. Portanto, vocês vão ver. Uma das mulheres mais bonitas de Itália, hoje atriz, foi Miss Itália, é que entra naquelas séries fabulosas que é o 1992 e 1993, séries italianas. Pá, portanto, é muito engraçado. Há uma cena fabulosa em que o criador, vestido naquele estilo de anos 70, com aquelas calças largas e tal, para todas as missas à volta, eu só quero ser o vosso papá. E, portanto, epá, aquilo é fabuloso. E a única série que eu tive a acompanhar, que já estão 4 episódios fora, que é uma série de ação, mas que eu gosto, tantas 2 temporadas foram boas,
e que continua bem feito, o primeiro episódio é muito bem feito, que é o Reacher, que está na Amazon Prime, que é da ação, portanto recomendo o Reacher, que é muito bom. Depois, livros. Eu estive na Feira da Livraria da Travessa, fiquei melhor de saúde, como eu até fiz um post, fui logo ao meu supermercado preferido, o meu supermercado é a Livraria da Travessa, trouxe 2 livros, este livro já estou a ler, eu gosto muito disto. Os Mitos Aztecas, um guia para as suas histórias e lendas. Lá é um livro de edição brasileira. Outro, custou uma pipa de massa, que é a edição especial de 30 anos de um grande jornalista, que é o Zuenir Ventura, sobre a cidade partida. Foi uma vida, a cidade partida é o Rio de Janeiro da guerra. Ele, durante 10 meses, o jornalista esteve na favela do Vigário Geral durante 10 meses. E este é o livro que é sobre isso. Isto é fabuloso. No início do crescimento das favelas e da influência da violência, etc. Isto é um livro fabuloso. E depois este sim, meus amigos, recomendo. O John Banville é um grande escritor. Quando ele entra nos policiais, meus amigos, são grandes policiais. E, portanto, ele fez A Neve, que foi o primeiro, depois houve outro que foi passado em San Sebastián, e este é A Garagem, saiu esta semana, já o estou a ler, recomendo vivamente. Só falta a pergunta. E vamos à pergunta da semana, Rui. Pronto, então a pergunta da semana é só esta. Até quando aguenta a Ministra da Saúde? Eu julgo que ela tem ali uma solidez e uma robustez de apoio governativo do próprio Luís Montenegro, mas de facto o relatório do IGAS é um bocado complicado para ela sobre as falhas de informação ao INEM durante as greves de outubro e novembro, e portanto, de facto, tanto como tu viste na intervenção do Pedro Nuno Santos, ele fala que não iria votar uma moção de confiança se o governo a aprovasse, não só pela situação, mas que há coisas, setores, onde estão a correr mal, nomeadamente a saúde. Portanto, vamos ver quanto tempo demora Ana Paula Martins no cargo. Vamos ver. Muito obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa de autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Dourinho e o cuidado técnico é do Luís Gomes. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.